A liturgia deste domingo deixa momentaneamente o Evangelho de Marcos para nos falar do sinal dos pães, segundo a tradição de João, que é muito posterior e muito mais elaborada. É importante então ver quais são as diferenças que João faz questão de mencionar em relação ao texto inicial de Marcos. A primeira diferença, Jesus está no monte, o lugar privilegiado do encontro com Deus. Foi assim com Moisés, com Elias, com os grandes de Israel. E no monte Jesus vê chegar muita gente, porque ele fazia sinais curando os enfermos. E esta é outra novidade de João. João não usa quase nunca a palavra força, milagre, maravilha. Ele costuma usar a palavra sinal. Sinal é o que indica o caminho à nossa comunidade. Sinal é o referencial, é o traçado que Jesus deixa para todos nós fazer. A multidão chega e era a festa, estava próxima à festa dos judeus, que era a festa da Páscoa. É a segunda Páscoa que Jesus vivencia no Evangelho de João. Na primeira, lá bem no comecinho, no templo, ele expulsou os vendilhões e disse: podem destruir esse templo que em 3 dias eu vou edificá-lo de novo. Falava de si mesmo. A próxima e última Páscoa vai ser lá, quando vai lavar os pés aos discípulos, vai nos deixar o mandamento do amor, vai nos falar do dom do Espírito Santo e vai nos anunciar o confronto, o conflito com o mundo e as perseguições. Por quê? Porque tem esta segunda Páscoa. É o centro. Filipe, Jesus fala a Filipe o que é que a gente vai, como é que a gente vai comprar pão para dar de comer a toda esta gente. Filipe responde: 200 denários não bastam nem para dar um pedaço de pão para cada um. E aí entra André. André dizendo: tem um garoto aqui que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Filipe e André, os únicos 2 discípulos que têm um nome claramente de origem grega. São 2 palavras gregas, Filipe e André. Representam as comunidades gregas da 3ª geração, às quais João anuncia seu evangelho e que se põem em diálogo com Jesus. Também o jovem, que tem os 5 pães e os 2 peixes, representa as novas comunidades, as nossas comunidades, sempre mais jovens, e que tem que aprender a doar o pouco que nós temos para que todos possam comer. Não precisa comprar, não. Basta doar. Aí o povo senta na relva abundante. Como não lembrar o pastor que conduz as verdes pastagens às ovelhas e as alimenta? E aqui a novidade: Jesus fez Eucaristia. Deu graças. O verbo grego é evidente. Fez Eucaristia. Deu pão aos discípulos, os discípulos o deram a quem estava sentado, e o mesmo fizeram com os peixes. Este é o sentido profundo pascal
radical da Eucaristia que nós celebramos. Toda a Eucaristia nós celebramos a renovação da Páscoa. Mas o que é Eucaristia? Eucaristia não se reduz em comer o pão consagrado. Eucaristia nos leva a olhar os que não têm pão. Dar de comer aos que não têm pão. É muita gente. Hoje um percentual mínimo de pessoas riquíssimas possuem mais da metade de todos os bens econômicos da Terra. É uma economia maluca, uma economia que mata. São milhões de pessoas que têm fome, que vivem em situação de penúria, de miséria, de pobreza. E a pergunta de Jesus que nos põe à prova como quis pôr à prova Filipe. As novas comunidades da terceira geração. Não é só o que aconteceu com Jesus, é a prova, o desafio que Jesus lança às nossas comunidades. Como é que vamos dar de comer a essa gente? Quem é das nossas comunidades? Quem são os jovens que têm 5 pães de cevada e 2 peixes prontos a dar, pensando naqueles que não têm nada, mesmo sabendo que o pouco que temos não serve para dar de comer a toda essa gente? Mas eu dou. Esta é a Eucaristia que João vai deixar claro. Ele não vai falar da instituição da Eucaristia no seu Evangelho. No Evangelho de João, o único que come o pão naquela ceia vai ser Judas. E imediatamente o demônio entrou nele. É aqui que se faz a Eucaristia. Esta é a Eucaristia. Esta é a ceia do Senhor. E recolham as sobras. Não se perde nada. Recolheram 12 cestos. 12 também é número simbólico. É povo. O excedente, as sobras, não são do mercado, não são do capital, não são a fonte de acumulação de riqueza. As sobras são do povo. As 12 cestas lembram que esse povo vai continuar comendo deste mesmo pão, repartindo entre si. Vendo o sinal, as pessoas dizem: este é o profeta que devia vir ao mundo, que vem ao mundo. Só que se equivoca, porque proclama Jesus profeta, mas quer fazê-lo rei. Esquecendo que rei e profeta nunca conseguiram conviver pacificamente. Só os falsos profetas. E o problema era justamente o povo pobre. O rei não se importando, explorando, tirando do povo pobre, o profeta dizendo: não é isso que Deus quer, tem que repartir para todo mundo, tem que pensar nos últimos, nos órfãos, nas viúvas, fazer a justiça. Não existe um profeta que possa ser rei. Esse é o nosso equívoco, pensar que agora ele que deu de comer a nós vai resolver todos os nossos problemas, vamos fazer ele rei. Jesus não aceita. Ele é só um profeta. E ele se retira de novo no monte, sozinho.